Queria chamar o Lúcio e o Gabriel aqui, amém? Vocês podem aplaudir a Deus aí pela vida deles? Amém, gente? Hoje vai ser uma resenha aqui e eles vão falar um pouquinho da carreira, dos desafios que eles enfrentaram e principalmente, que é o principal aqui, é sobre a fé, né? Sobre como Jesus impactou a vida deles. E eu sei que tem jovens aqui, eu sei que tem adultos. Você tem um sonho, talvez você está aqui hoje, você está desistindo do teu sonho. E eu creio que através do testemunho deles, algo vai ser ativado na tua vida, amém? Independente daquilo que você sonha. A gente tem um craque aqui, 2 craques, né? Um em projeção aqui, mas um que já foi realidade, ídolo do Botafogo. Hoje é técnico da base do Sub-23. E o menininho aqui, o Peck, né? O cara é liso, filho. Bravo. Tá, tem uma projeção muito grande aí, tá caminhando. Tá no começo da caminhada, né, Gabriel? Mas a gente tem caminhado perto dele, tem visto a mudança e a transformação. Então a gente está aqui para bater um papo com eles, amém? Amém? Então, ouça com muita atenção e talvez o que eles falarem aqui pode transformar a tua vida, amém? Amém. Então a primeira pergunta, falei que eu ia perguntar para o Peck. Peck, você é calvinista ou arminiano? Estou brincando. Estou brincando. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi o início da carreira de vocês. Boa noite a todos. Agradecer primeiramente a Deus, ao Léo por esse convite. Dizer que eu estou mais nervoso que ontem, com o São Januário todo lotado. Mas é isso, Deus vai guiar. Então, foi muito difícil no início, né? Porque eu sou da cidade de Petrópolis e eu, com 8 anos, eu sempre fui da escolinha lá de Petrópolis e o Vasco foi lá visitar a gente. Ali o Alex, que me descobriu, tá aí hoje. Felicidade, feliz por ter vindo. Então, o Vasco foi lá e o Alex fez o convite para mim com 8 anos. E na minha primeira reação foi de susto, né? Porque eu não sabia como ia ser. E cheguei em casa já falando, pai, o Vasco me chamou para jogar. Falou para eu ir lá segunda-feira. Aí meu pai, que isso, cara? O Vasco, tem certeza? É a escolinha? Eu não, mãe. Ô, pai. O cara lá falou que é a base do Vasco mesmo. E aí eu dei o cartãozinho, meu pai e minha mãe ligaram pro Alex, e na segunda eu me apresentei. Eu lembro que eu cheguei lá e falei, tio, eu vou fazer teste? Ele, não, tu já tá na base. Então, já fui inscrito e sábado, na semana, né, no sábado eu já estreiei. O início é assim, muito feliz, né, eu jogo no Vasco desde os 8 anos, então sempre joguei no Vasco, um clube muito grande. Sempre aprendi desde pequeno a lidar com a pressão de um time grande e graças a Deus eu estou até hoje aí. Uma boa noite a todos. Na verdade, acho que só de estar aqui já é um motivo de muita alegria, de muita satisfação, de poder ver aqui crianças, adolescentes, atletas de alto nível, atletas que estão buscando um sonho, ex-atletas, professores, né, pessoas ligadas aí ao esporte. Acho que para todo, no caso atleta, né, eu sou um ex-atleta, né, eu parei de jogar em 2017, mas a minha carreira foi de 20 anos como atleta profissional. E o que eu posso dizer do meu início de carreira, Léo, é que eu acho que a minha carreira ela já começou no ventre da minha mãe. Porque a minha mãe, hoje se fala de futebol feminino, né, agora, né? Mas a minha mãe, há 43, 44 anos atrás, ela já jogava bola. Ela ia contra, né, contra a questão futebolística, né? Porque naquela época era difícil, né, você ver uma mulher jogando, né?
E eu recordo, assim, conversando depois com tios e tias, né, que às vezes eu, bebezinho, e ela me largava debaixo de uma árvore com uma das minhas tias ou tio para ela ir jogar futebol. Então, imaginem. Mas a minha família, ela sempre foi ligada ao esporte, né? Um dos irmãos da minha mãe, né, ele jogava já na base de um dos clubes de Curitiba, e aí eu sempre fui muito envolvido, né, em relação a estar acompanhando, e eu vejo aqui muitos garotos aqui, muitas crianças, né, e eu constantemente ia acompanhá-lo, né? Então, treinamento, vestiário, então desde pequeno eu convivi muito com isso. E aí, como eu estava naquele ambiente, era algo que eu buscava, né? Era o meu sonho, né, de me tornar um jogador de futebol. E isso foi, durante a minha infância, né, foi algo que eu fui buscando, né, fui construindo isso, porque eu praticamente cresci num bairro simples, né, da região metropolitana lá de Curitiba. E para vocês terem ideia, eu era aquele que reunia os meninos, fazia cada um comprar uma camisa branca, aí a gente colocava com caneta ou canetinha o número na camisa e montava o nosso time, né? Então, tamanha era a vontade de jogar futebol, de criar ali uma situação para se aproximar de coisas que a gente visualizava, né? Principalmente eu acompanhava mais o meu tio, e os garotos do meu bairro ali me acompanhavam nesse processo. Mas aí, resumindo, com 10 anos de idade, eu entrei na categoria de base, né, desse clube. Esse clube é o Colorado, que veio fazer fusão e se tornou o Paraná Clube. E aí eu passei toda a minha infância, adolescência, né, e o início da minha juventude nas categorias de base do Paraná, né? E com 17 para 18 anos eu me profissionalizei. E aí foi esse início da trajetória como atleta profissional. Amém. Assim, em algum momento vocês pensaram em desistir pelas dificuldades que vocês enfrentaram? Talvez tenha atletas aqui que estão aqui hoje e a família de outro estado, às vezes sente muita saudade, pensa em desistir por causa de saudade da família. Em algum momento vocês pensaram em desistir pelas dificuldades, as pressões que existem? Então, Léo, na vida de um atleta sempre vão se passar essas situações. E eu também, porque eu vim da cidade de Petrópolis, muito novo, a gente não conhecia muito o Rio de Janeiro. Minha mãe subia e descia comigo a serra todo dia para vir treinar. Eu jantava dentro do carro, almoçava. Então, tudo tem um sacrifício, né? E diversas vezes a gente voltava de noite e sem saber, né, qual seria o futuro, né, se eu conseguiria chegar lá. Então, eu agradeço muito ao meu pai e minha mãe por sempre perseverar comigo. E Deus é a base de tudo. Minha mãe sempre fiel, todo domingo a gente ia à igreja. Eu gostava, ficava lá correndo, jogando bola, mas eu gostava de estar lá. E eu acho que isso que sempre nos manteve muito forte e não deixou a gente desistir. E eu tenho muito carinho por eles e por Deus por ter realizado esse sonho, né? Que não foi nada fácil, teve muitas dificuldades, né? Até que teve uma época que não dava mais para subir e descer a serra, porque o gasto estava enorme. E os coordenadores lá falaram, não, pode vir aqui para o Rio, que esse moleque tem futuro. E meus pais abriram mão de tudo lá em Petrópolis, minhas irmãs, e nós viemos para o Rio, né, com 12 anos, 11, e graças a Deus foi muito difícil, né, a minha adaptação, porque eu sempre fui muito franzino nas categorias, então tinha qualidade, me destacava, mas às vezes a força pesava nos clássicos, jogos grandes. Mas isso nunca foi motivo para eu desistir, sempre para me fortalecer e dizer, não, eu consigo, em nome de Jesus. E hoje, graças a Deus, eu estou aí, realizei o meu sonho, o sonho da minha família, se tornar um jogador profissional. Eu acho que qualquer atleta, seja de qualquer modalidade,
tem uma história muito parecida. Normalmente, histórias de dificuldade, né, no seu início. O que muitas vezes acontece, né? Como eu falei no início, né, era o meu sonho desde garoto. Então, assim, pensar em desistir, eu não pensei. Eu sabia que isso tinha que ser algo para me fortalecer, tinha que ser algo motivador para mim, né? As dificuldades que eu tinha. Para vocês terem noção assim do que foi um pouco esse meu processo, como eu falei, né, eu morava na região metropolitana de Curitiba, então eu tinha que sair cedo para ir para a escola, que era bem próximo quem conhece aqui o estádio do Curitiba, né, que é uma região um pouco mais central lá da cidade. Então eu pegava um ônibus, andava em torno de 30 a 35 minutos para ir para a escola. Da escola, eu me virava para comer alguma coisa, para poder ir para o treino, que era em outra parte da cidade, era outro lado da cidade, lá de Curitiba, que era onde treinava a categoria de base do Paraná. E aí saía de lá com a economia que se fazia dos vale transporte, né? Na época falava vale transporte, que eram umas moedinhas que se tinha assim, quem tem mais de 40 aí sabe o que eu estou falando. E aí fazia ali um pequeno lanche num terminal para ir para o futsal. E isso foi por 7 anos a minha trajetória. Então, eu sabia que eu não podia desistir daquilo. Era algo que eu corria atrás, né? Que era meu sonho. Porque quando eu era criança, eu assistia os jogos aqui, principalmente lá em Curitiba, passava muitos times aqui do Rio de Janeiro, e um pouco menos, mas passava também os de São Paulo. E eu assistia um jogo, eu falava, poxa, eu quero um dia jogar no Maracanã, um dia eu quero jogar no Mineirão, né? Mas isso era um sonho, era um desejo que eu tinha. Então, eu tinha que correr atrás daquilo, né? E a dificuldade que eu tinha, isso tinha que ser um fator motivante, né? E quantas vezes foram, né, que eu acabava o treino de futsal e tinha que correr para pegar o último ônibus que ia lá para o meu bairro, entendeu? E tinha que torcer para não pegar um jogo nem do Coritiba, nem do Atlético, e a torcida organizada ia no mesmo ônibus, era um Deus nos acuda que vocês não imaginam, entendeu? Mas foi algo assim que teve muito valor, né? E depois a gente acaba, né, valorizando tudo isso, né, em relação ao que Deus fez, né, ao longo dessa trajetória. Bem. Vocês podem contar assim alguma história engraçada do futebol, esse tempo que vocês viveram aí? Resenha, né? O que eu mais gosto, gente, quando a gente conversa com atleta, é a resenha. Coisa que você nem imagina que acontece. A gente na resenha, a gente conversa e tal, cara, é muito maneiro. Acho que é o bastidor, assim. Tem alguma história engraçada que vocês podem contar? Tem várias, mas eu vou contar uma recente. A gente foi jogar agora em Chapecó. O Andrei tá até aí, não sei onde ele tá. E ele morre de medo de avião. E lá é uma turbulência danada, que é uma ventania em Chapecó. Pô, esse dia aí, todo mundo suando, ele e Yuri nervoso. E eu só sabia rir deles, que eles estavam tão nervosos, o Andrei que segurava a cadeira. Falei, calma, Deus. E eu só sabia pedir a Deus, Deus, faz a gente pousar em paz e em segurança em nome de Jesus, que eu também já estou começando a ficar com medo. Mas essa é a história recente aí, engraçada aí. Então, o Peck falou de avião aqui. Normalmente, quando pega avião, tem histórias aí, né, bacanas assim. Mas uma assim que eu recordo, né, eu já... Isso, quando eu estava no Atlético Mineiro, eu fazia, né, alguns estudos, né, na concentração e convidava todo mundo, né? Eu acho que alguns de vocês conhecem aqui, porque inclusive jogou até no Vasco aqui, né, que foi o Guilherme, o centroavante. Guilherme jogou comigo no Atlético Mineiro e eu insisti em convidar ele para participar lá e ele sempre fugia. Aí num jogo que nós pegamos, não lembro para onde foi, também uma turbulência e o avião não parava de balançar.
Daqui a pouco ele grita lá da frente, Lúcio, eu aceito, fala para Jesus ter misericórdia de mim. E eu não entendia nada ele gritando lá, e depois que o pessoal veio me falar que ele estava falando, que eu estava distante dele. Mas esse e outros casos, né? Porque a hora que pega avião, o negócio começa a tremer, todo mundo quer saber de Deus, né? Vou aplaudir, isso é engraçado. Perguntar para vocês assim, como vocês lidam com a pressão? Tem jogador que sente, tem jogador que se fortalece, e a gente não está falando só com atletas aqui, é um culto de atletas, mas tem outras pessoas que têm outras profissões aqui, e existe a pressão, às vezes, do casamento, de manter a família, de cumprir o propósito. Vocês falam da parte de vocês, depois, se vocês puderem acrescentar, encorajando o pessoal a lidar com as pressões da vida. Então, Léo, desde muito novo eu aprendi a lidar com a pressão, né? Porque, como eu falei, eu sempre joguei no Vasco, um clube muito grande. Só que na base não é aquela pressão toda, né, que você imagina. É aquela pressãozinha no jogo, tu não vai bem, aí até teus pais mesmo te dão uma cornetada, mas tranquilo. Mas no profissional já fica diferente, né? Porque o Vasco é uma das maiores torcidas do mundo, né? Um clube enorme, então no início para mim foi muito difícil, mas eu sempre fui muito apegado na minha família e em Deus, né? Então, graças a Deus a gente venceu essa dificuldade de pressão, porque eu vejo que tem muitos jogadores que sofrem com isso, e eu vejo lá no dia a dia que eles ficam para baixo, e às vezes eles só precisam de um amigo, um cara para fortalecer, encorajar. E graças a Deus eu sempre tive minha família muito do meu lado. Então eu acho que isso foi o mais importante para mim, né? Ter ali meu pai, minhas irmãs, sempre do meu lado. Sou muito grato a eles, porque realmente lidar com pressão não é fácil. E é aquilo que a gente estava conversando até hoje no almoço, né? Que tu até falou, eu vou abrir aqui, ele falou que ele até poderia ser jogador, mas quando era jogo grande assim com torcida ele dava uma pipocada. É uma história do futebol. Deus me chamou para ser pastor, gente. Aí eu falei, Leozão, tu foi lá ontem, tu viu como é que é São Januário lotado. Não é fácil não, irmão. Eu pipocava. O temor hoje para pregar é santo, mas a gente entende, mas, cara, é brabo. Então, é isso. Aqueles que sentem a pressão, querem lidar com a pressão, o meu conselho é se agarrar em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, e eu aprendi uma coisa no futebol, que é tudo no tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Amém. Para responder essa daí, Léo, eu vou pedir ajuda dos universitários, tá? Quem aqui tem menos de 14 anos, levanta a mão. Todos jogam futebol? Porventura o pai ou a mãe pressiona alguém, a vocês, assim, alguma coisa, fala alguma coisa? Fala, né? Olha aí, ó, viu? Certeza. Olha só. Então, já desde cedo, né? Quem está no esporte acaba vivenciando isso, né? Eu tenho um amigo meu ele morava no mesmo condomínio que eu morava lá em Curitiba. Os filhos dele jogavam tênis, e já desde pequeno, né? Aí, logo que eu parei, nós temos um projeto social lá em Curitiba, e esse projeto nós iniciamos em 2017, praticamente ali 100 crianças, só futebol. E aí, daqui a pouco, eu encontro ele lá no condomínio, ele fala, pô, Lúcio, tem vaga para o meu filho lá no projeto? Eu falei, como assim? Não, porque ele está pensando agora em ir para o futebol, porque ele não está mais querendo ficar no tênis. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele está já saturado. Eu falei, poxa, teu filho tem 10, 11 anos, está saturado, né? O que está acontecendo? Isso, aquilo. Então, às vezes, até é uma coisa que já vem até da própria família, né? Como o Peck aqui falou, né? Essa
situação de forçar, né, uma criança, um adolescente a querer fazer tal coisa. E aí passou um tempo, ele deu um tempo para o garoto, ele voltou para o tênis, né? Mas, assim, sob pressão, eu nunca tive assim essa pressão vinda da família no sentido deles estarem acompanhando muito, porque eles iam em alguns jogos e também não tinham muito essa questão de ficar falando. Talvez quando eu me profissionalizei, sim, que aí vinha a mãe, vinha querer falar porque isso, porque aquilo, né? Mas o sentido da primeira pressão que eu senti assim foi quando eu tinha meus 19 anos, que nós tínhamos perdido um jogo lá em Curitiba e veio uma parte da torcida organizada me cobrar, né? E assim, isso tô vendo que o negócio não é tão simples, né? Então, a pressão ela existe de todo lado, né? Então, já desde da base, quem está no campo, quem está no futsal. Eu vi vários episódios enquanto eu jogava futsal de briga de pais, né? Uma coisa assim até absurda, né, de acontecer, mas acontecia justamente por causa disso. E aí são os processos, né, que principalmente o jovem ele vai passando, né, cada categoria vai afunilando, existe essa pressão, né, de você permanecer muitas vezes na categoria, e de ano para ano é uma pressão diferente, porque você busca caminhar principalmente no futebol pro profissional, e você bate no profissional, é uma outra pressão, né? É a pressão para você permanecer no profissional, você vindo de uma categoria de base, onde ali você vai encontrar jogadores muito mais experimentados, né? E aí vai lidar com imprensa, vai lidar com a torcida, como foi que aconteceu comigo naquele caso. Então, acho que o mais importante é nós estarmos, né, bem alicerçados, né, com uma base forte, principalmente quem já constitui uma família, firme com a família, andando de lado, né, ao lado da família, os pais dando esse apoio, e principalmente, né, quando a gente está firme com Deus, né, Deus acaba sendo o nosso refúgio, acaba sendo a nossa fortaleza, porque quem aqui é atleta sabe bem do que eu estou falando, né? Por vezes a gente está rodeado de uma multidão, mas no fundo, a gente anda muito sozinho, né? Essa que é a realidade. Então, por isso nós precisamos de Deus, porque nós precisamos, por vezes, liberar situações que estão dentro de nós, que estão nos sobrecarregando, e a gente não quer falar ou para um companheiro, ou não quer falar para o treinador, não quer falar para ninguém do clube, mas a gente tem a Deus, a quem a gente pode dobrar o nosso joelho, derramar nossa lágrima, e ali Ele vai nos dar aí todo o necessário, né? Porque é Ele que nos conhece, é Ele que nos fez, e é Ele que nos criou, né? Então, basta nós buscá-lo com todo o nosso coração. Amém. Eu vou levar o pack dessa, mas eu vou perguntar para o Lúcio. O que você diria, Lúcio, para os pais que às vezes pressionam de uma forma errada, sabe, os filhos? Às vezes o filho tem 12, 13 anos, o pai ali, a mãe fica cornetando, sabe, gera um peso. Eu lembro de amigos meus que podiam ter sido grandes jogadores, mas não foram, porque às vezes o cara não conseguia ver o pai dele assistindo o jogo dele. O pai tinha que se esconder, porque era muito pesado, né? E às vezes a gente sabe que existe isso. O que você falaria para esses pais assim? Bom, assim, o que eu posso dizer, eu fui exemplo de amigos e companheiros que talvez tivessem muito mais capacidade que eu, mas que não chegaram, né, a um contexto de profissional, às vezes até por pais, né, tios, né, pessoas da família atrapalharem esse processo. O que eu posso dizer? Eu sou pai e meu filho está aqui. Eu, dentro, claro, da minha possibilidade, porque é difícil, né? Até muitos fins de semana eu nem posso acompanhá-lo, até pela profissão, mas das vezes que eu fui, eu só assisti, né? Uma ou outra conversa, mas nada em termos de cobrança, né? Porque o garoto ele precisa, principalmente
nessa faixa de idade aí, dos seus 5, 6 anos até os seus 14, ele precisa de apoio, ele precisa de incentivo, precisa de motivação, né, para ele cada dia buscar superar, né, os seus objetivos, né, os seus desafios. Mas simplesmente eu acho que ao pai, à mãe, ao tio, ao avô, cabe apoiá-los, né? É claro que pelo fato de conhecê-los, instruí-los, corrigi-los, mas lembrar que você está colocando ele num clube, numa academia, numa escolinha, e lá tem um professor, lá tem um treinador. Então, você está passando ele por aqueles minutos ou horas, está deixando ele, né, na responsabilidade de alguém. E se você está levando, é porque você confia no lugar, confia no ambiente, para ele poder trabalhar, poder treinar ali. Então, eu acho que, acima de tudo, eu acho que é dar essa condição de apoio mesmo e tirar um pouco essa carga, às vezes a pressão que existe, e que isso acaba, muitas vezes, atrapalhando do que propriamente ajudando. Amém. Uma outra pergunta é: os especialistas dizem que o jogador é dividido em 4 partes: técnico, tático, físico e mental. O que vocês consideram mais importante desses 4? Bom, Léo, eu acho que os 4 são muito importantes, mas pela minha pouca vivência ainda, né? Mas eu acho que o mental é o mais importante, porque eu acredito muito que o jogador tem que estar com a cabeça boa e tem que estar confiante naquilo que ele sabe fazer para poder desenvolver bem. Então, eu acho que o mental você tem que estar sempre forte, não se preocupar com as críticas, e sempre se manter focado. E o mais importante é acreditar em Deus e nunca desacreditar daquilo que você pode fazer. Porque muitas pessoas, elas estão ali no momento, no calor da emoção, então elas vão expor tudo aquilo que eles estão sentindo no momento, mas aquilo você não pode deixar entrar no seu coração nem na sua cabeça. Você tem que ter certeza daquilo que você é. Aquilo que o pastor Josué também fala, você tem que ter o seu domínio próprio e saber daquilo que você quer e daquilo que você sabe fazer, porque eu confesso, eu já deixei muito as críticas me abalarem, e de chegar em casa chorando e ir para o meu quarto sozinho e falar com Deus e falar: por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sendo tão humilhado? Mas aí você vai vendo, você vai trabalhando, você vai se fortalecendo, e aí você vê que você precisava passar por aquilo para você ficar mais forte. E é isso, Deus vai te fortalecendo e tudo tem que ter tudo tem um propósito, eu acredito. Então, com mental forte, eu acho que você consegue chegar a grandes lugares. Para tudo, nós precisamos de equilíbrio, né? O equilíbrio físico, né? Tático, mas eu não recordo agora quem foi que falou, mas essa frase ela é assim: o futebol você usa os pés, mas ele é jogado com a cabeça, né? Você precisa dos pés, das pernas, né? Mas se a cabeça não estiver bem, você não vai conseguir render. Então, acima de tudo, muitos de nós, né, por vezes falamos ou ouvimos alguém falar: fulano está jogando bem, ele está confiante, né? Justamente por esses aspectos, né? Quando a cabeça está bem, e aí é necessário, né? Por isso que aqui a gente falou a respeito da pressão, né? Então, a pressão, quando ela é exagerada, faz com que aconteça situações como essa que o Peck falou. E isso qualquer atleta passa. Seja ele com 17, 18 anos, quando ele está estreando, ou o jogador que tem 36, 37. Né? Então, isso independe da idade. É fundamental que todos nós, né, e qualquer um aqui que for, né,
o seu trabalho, né? Se ele não tiver com a cabeça boa, ele ou vai render abaixo do esperado ou não vai conseguir render. E no esporte também não é diferente disso, né? Então, pensar nas coisas que são, né, do alto, né? Ou seja, a Bíblia nos orienta a nós pensarmos em Deus, colocar Deus em primeiro lugar, porque aí depois as outras coisas vão sendo acrescentadas e vai nos ajudando a nos tornarmos melhores, né? E todo atleta, ele quer ser o melhor. Não existe qualquer atleta. E é interessante porque, às vezes, o torcedor que está no estádio, né, ele não tem essa, às vezes, capacidade de entender que ele está ali tentando ser o melhor. Então, a partir do momento que vem, às vezes, a vaia, vem a cobrança exagerada, né, vem o xingamento, isso aí é uma forma de ele estar colocando para baixo seu próprio atleta, né, que veste ali a sua camisa. Em contrapartida, né, quando você tem incentivo, por mais que você não esteja num momento técnico bom, mas faz com que você busque forças, né, para você alcançar algo melhor, né, naquele momento. Então, eu acredito muito nesse aspecto. A gente sabe que tem muitos jovens aqui que querem se tornar atletas de alto nível, né? E talvez um técnico também, né? Você foi um ex-jogador, hoje você está galgando para ser um grande técnico de futebol. Qual mensagem vocês deixariam para essas pessoas que querem ser jogadores ou jogadoras também, ou ser um técnico? Então, Léo, a mensagem que eu deixo é para nunca desistir, porque Deus tem sempre o melhor para a gente, porque como eu falei, eu passei por muitas dificuldades, mas quando você conquista, mano, você vê que valeu a pena. E você entende o porquê de você ter passado as dificuldades, o porquê você ter se sacrificado. Quantas vezes eu chegava lá, pô, mãe, tem uma festa da minha amiga da escola, do amigo da escola, minha mãe. Não, amanhã tem treino. E eu apenas tinha 14 anos, 13. Então, tipo, na hora eu não entendia, ficava chateado, mas agora eu entendo tudo, entende? Porque eu acho que tudo tem que ter um sacrifício, você tem que abdicar de muitas coisas para você se tornar um jogador de futebol, porque não é fácil. E é aquilo, se apegar em Deus e nos seus familiares, porque são eles que vão estar com vocês no momento mais difícil, que vocês mais precisam é Deus e seus familiares. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Bom, a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito. Então, tem que ter aí um equilíbrio em todas as partes, né? E é importante principalmente para o jovem, né? Para quem almeja, né, chegar a ser um atleta profissional, né? E seja de qualquer modalidade, é buscar esse equilíbrio, né? Se preparar bem, né, em todos os aspectos, porque você depende do teu corpo e às vezes, né, vai ter amigo, vai ter a amiga que vai te convidar às vezes para uma festa, né, e aí você vai ter o treino, vai ter o jogo no dia seguinte, você não vai poder ir, né? E você tem que estar zelando principalmente, né, pelos seus pensamentos, né, cuidando daquilo que entra na tua mente, no teu coração e colocando, né, acima de tudo Deus, né, na tua caminhada, né? Deus tem que andar junto contigo nesse processo. Porque como o Léo falou aqui, né, em que Jesus lá em João 15 fala, né, sem mim nada podeis fazer, né? E de fato é isso, nós podemos andar, né, percorrer uma certa caminhada, mas o percurso final talvez não seja da forma como nós queríamos, porque nós não convidamos Deus para estar ao nosso lado. Por ter sido já um atleta, eu posso dizer que vale a pena todo esforço. Vale a pena porque você, como atleta, você faz algo que é prazeroso, você
vive normalmente num ambiente agradável, né? Você está jogando normalmente com estádios cheios, as pessoas estão ali te admirando, estão buscando torcer por você. Então, assim, é algo que realmente vale a pena. E, em contrapartida, eu não sei se é tão prazeroso assim ser treinador, né? Porque treinador é chamado de burro, de não sei o quê, daquilo. Então, eu tenho aqui amigos meus que são treinadores também, sabem bem o que eu estou falando, mas quem foi atleta, vivenciou mais de 10, 15 anos nesse meio, dificilmente quer sair do meio, né? Então, você tem que se preparar para essa nova fase, né? Porque a cobrança, né, vai vir de outra forma, você não escolheu um e não optou por outro que ou o torcedor, ou até o teu porteiro queria, você é cobrado já pelo porteiro, então é tudo isso que acontece, mas independente, eu acho que da modalidade ou da profissão, nós temos que dar o nosso melhor, né? Fazer o nosso melhor, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Fazer o melhor sem ser, né, para o homem, né? Mas fazer para Deus, porque sendo para Deus, nós vamos procurar sempre fazer com primazia. Faltam mais 4 só. Agora a gente vai para um papo mais espiritual, já estão falando de Deus, mas vocês têm a fé em Cristo, né? Fé que se batizou. O Fábio já é referência, né, para muitos jovens atletas cristãos. Como vocês evangelizam a rapaziada no meio do futebol? Então, eu já contei essa história para você, né? No Vasco, eu tinha um amigo meu que era ateu e ele não acreditava de jeito nenhum, Eu falava, mano, vamos lá na célula hoje, no culto lá, que o pastor Léo vai estar lá, vai ministrar uma palavra, só pra tu escutar ele. Mano, hoje não dá não, mano, eu tô cansado e tal. Amanhã o jogo é mais cedo. Eu falei, então tá bom, mano, mas me promete que um dia tu vai? Ele, prometo. Eu falei, então tá bom, vou te cobrar. E ficava cobrando e nada. Até que um dia a gente tava no quarto, acho que a gente foi jogar lá contra o Remo. A gente tava lá na resenha. Aí não sei o que me deu, que alguém me contou a história de José. Eu falei, caraca, que história maneira. Aí eu falei, vou contar aqui pra ele. Aí comecei a contar. Ele, caraca, mano, ele começou a ficar interessado. Aí ele, pô, que maneiro, mano. Aí eu falei, pô, mano, e ele demorou quase 12 anos pra ter a sua honra, né? Que Deus honrou ele depois de tudo que ele fez. E aí contei, aí chegamos e tal, passou uma semana assim, aí ele veio, pô, Peck, não tem outra história não pra me contar da Bíblia? Eu falei, pô, mano, que maneiro e tal. Aí eu comecei junto com o meu amigo Lucim, que sempre me fala as histórias, a gente sempre conversa bastante de Deus, usar que agradecer aqui rapidinho a célula Morada, a minha célula, que deixou de estar lá fazendo a célula hoje para estar aqui me prestigiando. O nome usar que é a Roberta, os líderes. Então, eu acho que a gente tem que ver o jeito que a gente tem que chegar e abordar as pessoas para poder falar de Deus, porque pode ter pessoas que não acreditam, podem se assustar, assim como fala na palavra, né, que Paulo, né, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Então, a gente tem que achar a melhor maneira para poder estar falando de Deus e poder ganhar vidas, né, que é o mais importante. Bem, eu me profissionalizei, eu não conhecia a Jesus, né? Eu conhecia o Deus que eu entendia que era o correto, mas os atletas profissionais, na época, eles já se reuniam, né, nos quartos assim, de concentração e sempre me convidavam, né, por exemplo, para participar de reuniões. E eu, normalmente, dava aquele velho migué, né, dava uma desculpa e nunca ia. E aí, determinado momento, tinha lá em Curitiba, né, um grupo lá de atletas, né, e
Um adversário na época, depois ele veio até se transformar no meu empresário, um determinado momento, me convidou para um jantar que ia ter. E aí, quando pensei, né, pô, jantar eu vou lá, né? Aí participei lá com eles do jantar, ouvi um pouco, mas não dei muita trégua para aquilo. Passado um tempo, através da minha esposa, né, eu fui para a igreja mesmo, nós éramos namorados na época, mas conheci de fato Jesus quando eu tinha meus quase 22 anos de idade, né? E aí, como na minha infância, né, eu sempre procurava saber o que ia acontecer comigo depois que eu morresse. Isso era algo que eu tinha na minha cabeça, que eu carregava comigo, e aquilo me trazia assim algo na memória sempre, né? E aí, quando eu fui para a igreja, né, comecei a ser discipulado, comecei a estudar a Bíblia mesmo, e aquilo começou a me provocar algo assim que foi, opa, eu tenho que passar isso para os meus amigos, eu tenho que passar isso para eles. E aí, já nas concentrações, eu reunia o pessoal, e aí por isso que eu contei a história do Guilherme aqui, porque eu chamava todo mundo e vamos ler a Bíblia, né, vamos estudar a palavra, esquece religião, né, porque eu também tinha a minha religião, falava, tá, mas a minha religião não me ensinou a respeito do verdadeiro Deus, do verdadeiro Cristo, né? Aquele que morreu no meu lugar para me salvar, né? Então, nós vamos ler a palavra. Você tem a palavra na sua casa? Ah, tem, tá em cima da estante lá que minha mãe deixa aberta. Traz ela aqui, vamos ler. E aí comecei a fazer esses estudos, né? Esses discipulados nas concentrações. E isso foi na minha trajetória toda como atleta. E aí, assim, eu acho que, acima de tudo, é você viver aquilo que você procura falar, né? E eu, sempre no meio do esporte, assim, eu tentei... É claro que todos nós somos falhos, eu, em muitos momentos, também acabei errando, né? Até porque nós, como atletas, né, nós temos normalmente uma câmera, né? Uma câmera em nós, então nós somos, né, no caso, sempre vigiados, né? Então a nossa vida normalmente ela é transmitida, né? Ela é passada. Então nós não podemos, né, dar sequer uma margem, né, digamos, de erro. Mas uma coisa que eu aprendi foi justamente isso. O Lúcio, né, o pecador que Jesus salvou, que Jesus restaurou, ele tinha que ser o mesmo no momento que ele ia para a igreja, no momento que ele ia no estudo bíblico, no momento que ele estava dentro de casa, como dentro do campo, no treinamento, no estádio, eu tinha que ser o mesmo, né? Porque eu ouvi de amigos meus, não, dentro de campo eu tenho que me transformar. Não, porque aí esquece, né? Não, Deus tem que estar contigo em todo tempo. Amém. Em todo momento, amém. Deus tem que estar contigo, né? Eu não posso colocar um uniforme, uma vestimenta e dizer, Deus, fica aqui no vestiário que você não vai para lá comigo, né? Então, a gente tem que ser, de fato, aquilo que Deus espera que nós sejamos em todos os lugares, né? Em qualquer ambiente, Deus tem que estar conosco. E aí a gente tem que fazer a diferença, né, na vida daqueles que nos rodeiam, porque a Bíblia fala que nós temos que ser o quê? Sal e luz, né? Então, para aqueles que estão próximos de nós. Amém. O Lúcio acabou respondendo a próxima pergunta e eu vou perguntar para você, Gabriel. Como é que foi o teu processo de conversão? Então, eu sempre fui na igreja desde pequeno com a minha mãe, ela sempre me levava. Então, desde pequeno eu já conheço, mas é com uma certa idade que você começa realmente a entender, né, o real motivo. E eu já vinha batendo nessa tecla há bastante tempo comigo mesmo, que eu precisava tomar uma atitude, uma decisão sobre isso. E foi quando, nos momentos mais difíceis, eu sempre corria para Jesus. E aí eu ficava me perguntando, e por que nos bons eu também não vou correr para Jesus, né? Não vou glorificar e exaltar o nome dele, porque sem
eu sem ele não sou nada. Só que, por muitas vezes, no pouco, eu procurava, buscava. E quando eu dava uma relaxada, começava a meter gol, eu meio que parava um pouco, entende? Então isso ficava martelando, martelando, até que eu falei, não, é Deus que me dá tudo, então eu tenho que entregar minha vida para Ele. Então, graças a Deus também, Ele botou muitas pessoas na minha vida, como o Lucinho, colocou o Zac, a Roberta. Eu agradeço imensamente por eles terem entrado na minha vida, porque eles me ajudaram bastante, assim como você, que me batizou. Então, é isso. Eu acho que você precisa se apegar em Deus e a gente sem Ele não é nada. Porque Deus é tudo. Porque nos meus maiores momentos de dificuldade, foi Ele que me sustentou. Então, se eu estou vivendo hoje o que eu estou vivendo, graças a Deus, primeiramente é Ele. Então, toda vez que eu entro em campo, eu agradeço a Ele por mais uma oportunidade de fazer o que eu amo. E para quem me acompanha, sabe que todos os meus gols, antes de tudo, eu já corro com a mão levantada para o céu, porque eu sei que minha força vem dele, tudo meu vem dele. Eu vou perguntar essa para você, Lúcio. Muitas são as coisas que tentam distrair o atleta, né? Pecados, tentações. E como você venceu as tentações em Jesus, Lúcio? Como superar as tentações que rodeiam o atleta, esse mundo, que é uma oferta muito grande de tudo, né? Na verdade, isso acontece sim. O esporte, o futebol, ele é uma coisa muito boa, assim, muito prazerosa, mas ela é perigosa também, se a gente não se posicionar, principalmente quando a gente não se posiciona com Deus. Porque ofertas, elas surgem, né? Porque você acaba, em determinado momento, passando de um total desconhecido para alguém que às vezes vai para algum lugar e você é reconhecido e aí isso acaba chamando atenção, né? Mas eu acho que o mais importante, Léo, na questão é você estar firme com Deus, né? Porque não há sequer como qualquer pessoa natural ela querer passar por cima de algo que seja tentador, né? Porque nós somos carne, né? E a carne é frágil. E na própria oração, né, do Pai Nosso, Jesus nos ensina, né? Que não nos deixes cair em tentação. Ou seja, a tentação em si ela não é pecado, mas ela pode nos levar ao pecado. Eu acho que nós temos que ter, né, essa convicção, né, que se nós andamos com Deus, nós temos que nos fortalecer nele. Né? A Bíblia fala que nós temos que nos enraizar nele, né? Nos arraigar nele, né? Para a gente estar firme nesse processo que vai acontecer, onde vão vir convites, vão vir situações para nos afastar, né? E nós somos assediados por isso. E vários contextos, né? Muitas vezes a gente acaba, por um motivo ou outro, deslizando, e isso acaba desagradando a Deus em muitos aspectos. Então, nós temos que buscar nos fortalecer em Deus, né? Primeiramente, para poder passar por cima dessas situações. Amém. Faltam duas, hein? E a pressão, como é que tá, Pé? Agora tá tranquilo. O Jesus, né? Sempre bom. Quem é Jesus para vocês? Pô, para mim, Jesus é tudo na minha vida. Como eu acabei falando agora, eu sem Ele não sou nada. Porque, como eu falei, vou repetir, é nos momentos mais difíceis que você realmente vê que você precisa dele. Porque
Ele é o único que é fiel. E Deus é fiel, né? Porque eu já passei muitas dificuldades, né, Léo? E além da minha família, é claro, mas era Deus que eu ajoelhava, que eu chorava, que eu perguntava. E eu sempre senti o amor de Deus pela minha vida. E já tive experiências com Ele que foram incríveis. E eu desejo que cada um aqui tenha uma experiência com Deus, porque é incrível. E aí você vê realmente o que é você entregar sua vida para Jesus. Então, eu só tenho que falar isso. Jesus é a minha vida. João 14,6 fala que disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para mim, Jesus é isso. Jesus é o meu caminho, Jesus é a minha verdade, é a minha vida, né? Jesus, ele me salvou, né? Então ele é o meu salvador, mas ele é aquele que quer cuidar de mim, cuidar da minha vida. Então ele é o meu Senhor, né? E como Senhor, ele cuida das minhas coisas, ele cuida de mim. Desde quando eu dou a ele essa condição, né? Quando eu abro mão dos meus desejos, abro mão das minhas vontades, né? A Bíblia fala que nós temos que negar a nós mesmos, né? Carregar a nossa cruz. E é justamente isso. Nós temos primeiro saber quem somos, né? Nós temos que nos conhecer. Quem somos nós, né? Nós somos pecadores. Todos nós aqui falhamos, todos nós erramos. Mas uma coisa maravilhosa é que Deus, ele nos ama do jeito que nós somos, né? E ele quer ter essa relação conosco. Ele quer estar conosco, né? E quer fazer parte da nossa vida. Ele é a vida e ele quer fazer parte da nossa vida, da nossa história. Então esse é Jesus para mim. Eu pedi para vocês deixarem uma mensagem para fechar esse momento. Qual mensagem de Jesus, uma mensagem espiritual para todo mundo que está aqui hoje? O que vocês falariam? O que eu falaria é que não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Como o Lúcio acabou de falar, Jesus é o caminho. Então, eu acredito que nele tudo eu posso. E toda vez que eu posso, eu honro e glorifico o nome dele. Porque, como eu falei, quando a gente começa a entender que tudo nosso vem dele, ele começa a acrescentar as coisas que o nosso coração deseja. Então, a mensagem que eu deixo é para você entregar tudo a Jesus, sua vida, porque ele vai fazer as vontades do seu coração. Amém. Eu escutei essa semana uma frase que me marcou e eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: que nós somos os canais e não a fonte. E eu fecho com essa passagem da mulher samaritana, né, em que Jesus encontra a mulher. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Jesus é a nossa fonte. E é essa água que nós temos que buscar, para nós sermos os canais dele aqui nessa terra. Amém? Amém. Vocês podem aplaudir, fica aí. Pedir para o Gabriel e o Lúcio continuarem aqui. A gente vai fechar esse momento. Quando começou o culto aqui, Deus me trouxe uma lembrança, né? Quando eu estive lá no interior do Piauí, lá no sertão. A gente estava plantando a nossa igreja lá, que o pastor Bush está lá hoje. Eu fiquei 10 dias em São Raimundo Nonato. De Teresina para São Raimundo Nonato é mais ou menos umas 8, 9 horas de carro, né? E eu lembro que teve um dia que eu fui convidado para ir num presídio de homens, né? E o líder, né? Como é uma junta missionária, o líder falou assim, nem me conhecia, ele falou, Léo, eu senti que você que vai dar a palavra. Aí eu falei, amém. E quando eu entrei, irmãos, Deus, eu fui movido por um choro, sabe? Eu vi aqueles homens como animais presos. Mereciam estar ali porque cometeram crimes, né? Mas Deus falou assim, Léo, eu não criei os meus filhos para eles estarem aqui. E eu falei assim, Jesus, o que eu vou falar para esses homens? E aí Deus falou assim, fala Tito 2:11. Diz assim, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você pode ter crise e falar assim, Léo, Jesus ama o preso, Jesus ama o cara que estuprou e matou, Jesus ama o cara que abusou da criancinha de 9 anos. Léo, Deus ama o cara lá no Oriente Médio que mata em nome de um Deus que ele acredita que é um demônio. Deus falou assim, Léo, eu amo todos, eu morri por todos. Só que nem todos os aceitaram. A luz veio, mas nem todos receberam a luz. Você tem uma escolha hoje. Eu preguei aquilo. Eu falei, irmão, você pode estar preso aqui, mas se Jesus entrar na tua vida, você vai ser liberto hoje. Porque Paulo estava preso numa masmorra por amor a Jesus. Ele falou, a graça de Deus se manifestou para Tito, seu discípulo. Ele falou sobre alegria preso, cara, tem noção? Filipenses 3, alegrem-se sempre no Senhor. O cara estava preso. Como é que alguém pode estar preso injustamente e falar sobre amor, cara? Ele falou assim, não estejam ansiosos por coisa alguma. Você está ansioso aí, cara, a tua ansiedade está roubando a tua vida, cara. Eu falei, você pode estar preso aqui, mas se Jesus entrar, Ele te liberta hoje. E mesmo preso, você pode ser livre. Mas sabe o que acontece hoje? Hoje você tem liberdade, você tem o ir e vir. Você pode ir para qualquer lugar agora, você pode fazer o que você quiser. Mas você está preso, cara. Você está preso em pecados. Você está preso em vícios, cara. E você acha que a tua vida está legal. E você acha que é normal isso. Não é normal, cara, não é normal você gastar o teu dinheiro no que não é pão. Não é normal você se deitar com uma mulher que não é tua esposa. Não é normal. Não é normal você ficar vendo pornografia a madrugada inteira. Não é normal. Sendo consumido por isso. Sabe qual é o maior dilema do atleta? Mulher, fala, eu mulher, não aguento mulher, eu mulher. Falei, mulher, irmão, olha para Jesus. Você nunca vai olhar para mulher nenhuma, cara. Porque Jesus te fortalece. Eu tenho que falar sério, cara, porque assim, um dia quando você estiver lá diante dele, não vai ter desculpa para você. Você pode me dar desculpa. Léo, a carne é fraca. Vou te falar uma coisa. Mateus 26 fala, o Espírito está pronto. O problema é que você está alimentando muito a tua carne. Porque o homem que é espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Você é cético, você não acredita. Você está esperando Deus aparecer? Vou te falar, Deus não vai aparecer para tu não, cara. Porque Deus enviou um homem aqui que um dia foi falho.
às vezes falha, mas não é um erro que me define para te dizer que existe um Deus que é real, cara. Então você tem que tomar posse disso hoje, cara. Em nome de Jesus. A vida não é sobre jogar num grande clube. A vida não é sobre você ganhar muito dinheiro. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Que adianta você ser famoso, as pessoas pararem para tirar foto com você e você sofrer a eternidade no inferno? Que adianta? Eu lembro um dia, cara, o pastor José Fuléu, eu sentei com um bilionário nos Estados Unidos, muito dinheiro, bilionário. Pensa num bilionário, é muito dinheiro. Cara cético. Deus falou assim, eu estou te encorajando, fala para ele o que ele precisa ouvir. Irmão, o que adianta? Ele em Miami, sentado o cara tomando café. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Amém? Então, irmão, se Deus te deu além do que você precisa, olha para quem está gritando, cara. Olha para o órfão, para a viúva. Compartilha, cara. Dê com amor, cara. Hoje eu dei meu dízimo aqui, eu estava ali orando, chorando. Eu falei, Senhor, muito obrigado, Pai. Pai, isso aqui não é um peso para mim, isso aqui é alegria, Pai. Porque eu não sou preso a dinheiro, cara. Eu não sou preso a carro, a casas. Eu sou preso a Ele, cara. A minha vida pertence a Ele. E eu falo assim, Jesus, o maior desejo da minha vida é permanecer, Pai, diante das tentações. É legal, cara. Hoje um amigo pagou um almoço para mim. Aqui, ó. Deixa eu pagar, Léo. Deixa eu te abençoar. Botou uma semente na minha vida. Eu vou dar um livro para ele. Eu estou dando outra semente para ele. Para o Lúcio. Então a vida é sobre semente, amém? Um dia eu entrei na igreja, vou te contar isso. Lá em Caxias. Igreja assim, comunidade pobre. Entrou um homem descalço. Deus falou assim, dá o teu tênis para ele. Eu fiquei de meia na igreja. Mas se Deus não mandou te dar, irmão. E que isso? Ele entrou descalço. Eu calcei os pés dele. Porque eu tinha 4. Eu dei 1. Eu conheço gente que tem 100. Aí o jogador fala, eu tenho 120. Eu falei, eu fico chorando. Eu falei, cara, para que tu precisa de 120 sapatos, tênis, cara? Você não precisa disso tudo, cara. Você não precisa disso, você não vai vestir isso tudo, cara. Você dá 15 mil num tênis, cara. 10 mil numa calça, eu sei que Deus te deu, cara. Eu sei, você pode comprar, cara. Ele te deu. Cara, é bênção, cara. Será que é sobre isso? Amém? Então eu queria dizer para você que a graça de Deus se manifestou para te salvar, cara. Se você ouviu isso aqui, cara, olha para Jesus, não olha para mim, cara. Não olha para mim, olha para Jesus, cara. Olha para quem morreu por você. Olha para quem está fortalecendo um jovem e um mais velhinho um pouquinho, que é o Lúcio. Experiência, né, Lúcio? Experiente. Que mudou e tem transformado a vida deles. Deus é bom, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Faço um convite agora para você que deseja mudar a tua vida, cara. Talvez muitas são as coisas que têm distraído você. Talvez é um perdão que você precisa liberar. Talvez é um pecado que você precisa reconhecer e pedir ajuda. Porque o sangue de Jesus, ele cobre multidões de pecados, amém? Agora, a verdade, cara, a verdade nunca vai ser mentira. Jesus é a verdade. Ele é o caminho, cara. Só existe um caminho que leva a Deus, é Jesus, cara. E eu vou te falar, como o Lúcio falou aqui, eu não vim aqui falar de religião, eu estou falando de alguém que está acima da religião. É Jesus. Jesus, ele supera qualquer crença. Jesus, ele supera qualquer ser que é adorado, porque só ele é digno de toda adoração. Um dia todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Uns vão confessar para viver uma eternidade no inferno. Outros vão confessar para viver a eternidade e reinar com Cristo. Agora você escolhe, tá a bênção e tá a maldição, tá a vida e a morte. O que você quer para a tua vida? Você quer criar os teus filhos no caminho que eles devem andar? Ou você quer deixar o mundo educar os teus filhos? Você quer ensinar valor ou você quer ensinar preço? Valor é muito acima de preço. Agora, se decida hoje. Olhe para Jesus. Deixa Ele tocar em você agora. Deixa Ele, sabe,
Deixa Ele falar para você onde você está falhando com Ele. Deixa Ele falar para você onde você precisa ajustar hoje. O amor dele está aqui. O amor te amou. Quando Jesus se entregou naquela cruz, era o amor se derramando por você. E o que você está disposto a fazer por Ele? O que você está disposto a fazer por Jesus? Eu entreguei minha vida para Ele. Eu falei, Jesus, já não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim, Pai. E a vida que eu tenho agora eu vivo, Senhor, na fé do Filho de Deus. Vem Espírito Santo agora, Jesus. Constrange, Pai, vem com teu poder, Jesus. Vem com teu poder, Jesus. Vem com teu poder agora, Jesus. Espírito Santo vai convencendo, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Só o Senhor tem esse poder, Pai. Eu não tenho, Pai. Eu sou um canal, Jesus. O Senhor é a fonte, Deus. Pai, derrama a tua fonte de águas vivas agora, Pai. Começa a liberar os céus, Senhor, sobre esse lugar, Jesus. Pai, pessoas vão sentir o toque agora, Pai. Pessoas vão começar a chorar, Pai. Mas é uma tristeza, segundo o teu coração, que gera arrependimento, Pai, que gera transformação. Espírito Santo, vem em nome de Jesus, Pai. E manifesta a sua glória, Pai. Manifesta o seu poder, Jesus. Para que todos saibam que só o Senhor é Deus, Pai. E Deus, eles nunca mais serão os mesmos, Senhor. Se eles reconhecerem hoje que o Senhor é o Rei e o Salvador de suas vidas. Se você crê nisso, eu queria que você fizesse uma oração comigo agora. A Bíblia fala que aquele que confessar com a sua boca e crer em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Mas é confessar com fé. Léo, eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa. Não olha para isso não, cara. Isso aí é irrelevante, cara. Isso é o de menos. Olha para o teu sim agora. Dá o teu sim para Ele. Ele vai te ajudar a vencer qualquer tentação. Qualquer desafio, dilema que você está vivendo aí. Talvez você chegou aqui frustrado. Porque um dia você quis ser algo e você não conseguiu. Talvez a tua vida seja uma vida frustrada porque você não faz o teu propósito. O que você faz hoje não é aquilo que Deus tem para você, não te alegra, não te traz esperança. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus supera qualquer frustração e Ele te coloca no caminho que você deve andar. Agora é uma decisão que você toma. Quem está disposto a viver isso hoje? Eu queria que você fizesse uma oração com fé. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como o meu Rei e o meu Salvador, Pai. Pai, escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. Pai, talvez eu esteja preso hoje, mas eu quero conhecer a Tua liberdade, porque foi para a liberdade que o Senhor me libertou, Pai. Eu sou livre em Ti, Pai. Escreve uma nova história na minha vida, Pai. Perdoa, Pai, qualquer pecado que eu tenho feito e tenha entristecido o Teu coração, Pai. Pai, eu quero ser, Pai, alguém que coloca um sorriso no Teu rosto, Pai. Nunca mais eu quero ser o mesmo, Pai. Porque hoje, Jesus, o Teu amor me alcançou. A Tua graça se manifestou salvadora a mim. Eu oro no nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém.